Grande Arcano, ou O Ocultismo Desvendado, por Eliphas Levi, editora Pensamento. Segunda parte, capítulo 4, O Sobrenatural e o Divino. O que o vulgo chama sobrenatural é o que lhe parece contra a natureza. A luta contra a natureza é o sonho insensato dos ascetas, como se a natureza não fosse a própria lei de Deus. Chamaram concupiscência as atrações legítimas da natureza. Lutaram contra o sono, contra a fome e a sede, contra os desejos do amor. Lutaram não só para triunfar das atrações superiores, mas com o pensamento de que a natureza é corrompida e que a satisfação da natureza é um mal. Resultaram daí estranhas aberrações. A insônia criou o delírio, o jejum esvaziou os cérebros e encheu-o de fantasmas, o celibato forçado faz nascerem monstruosas impurezas. Os íncubos e súcubos infestaram os claustros. O priapismo e a histeria criaram desde esta vida um inferno para os monges sem vocação e as freiras presunçosas. Santo Antônio e Santa Teresa lutaram contra lúbricos fantasmas. Assistiram em imaginação a orgias de que a antiga Babilônia não teve ideia. Maria Alacoque e Messalina sofreram os mesmos tormentos, os do desejo exaltado, além da natureza e impossível de satisfazer. Havia, contudo, entre elas esta diferença: é que, se Messalina tivesse podido prever Maria Alacoque, teria tido ciúmes dela. Resumir todos os homens num só, como Calígula na sua sede de sangue quis fazer, e ver este homem dos homens abrir seu peito e dar-lhe para adorar seu coração cheio de sangue e todo ardente, e para que o adorasse como consolação de jamais poder saciar-se no amor? Que sonho teria sido para Messalina! O amor
esta vitória triunfal da natureza não lhe pode ser arrebatado sem que ela se irrite. Quando julga tornar-se sobrenatural, torna-se contrário à natureza, e a mais monstruosa das impurezas é a que profana e prostitui de algum modo a ideia de Deus. Ixion, atirando-se a Juno e esgotando sua força viril numa nuvem vingadora, era, na alta filosofia simbólica dos antigos, a figura desta paixão sacrílega, punida nos infernos por laços de serpentes que o prendiam a uma roda e a faziam girar numa vertigem eterna. A paixão erótica, desviada do seu objeto legítimo e exaltada até o desejo insensato de fazer, por assim dizer, violência ao infinito, é a mais furiosa das aberrações da alma. E como a demência do Marquês de Sade, tem sede de torturas e de sangue. A jovem despedaçará seu seio com tecidos de ferro. O homem esgotado, desnorteado pelos jejuns e as vigílias, se abandonará inteiramente às delícias depravadas de uma flagelação cheia de sensações estranhas. Depois, à força de fadigas, virão as horas de um sono cheio de sonhos enervantes. Destes excessos resultarão doenças que serão o desespero da ciência. Todos os sentidos perderão seu emprego natural para fornecer elementos às sensações mentirosas, às cicatrizes mais espantosas que as da sífilis. Aparecerão nas mãos, nos pés e ao redor da cabeça chagas de supuração intermitente e profundamente dolorosas. Logo a vítima não verá mais, não tomará mais alimentos e ficará mergulhada num idiotismo profundo de que só sairá para morrer, a menos que não se opere uma reação terrível manifestada por acessos de histerismo ou de priapismo, que farão crer na ação direta do demônio. Infelizes, então, dos Urbano Grandier e dos Gofride. Os furores dos bacantes que despedaçaram Orfeu foram apenas inocentes brincadeiras comparadas com a raiva das piedosas pombas do Senhor entregues à fúria do amor. Quem nos contará os indizíveis romances da célula do malfeitor ou do leito solitário em que parece dormir a religiosa enclausurada? Os ciúmes do esposo divino, seus abandonos que a tornam louca, suas carícias que dão sede de amor, as resistências do súcubo coroado de estrelas, os desprezos da Virgem Rainha dos Anjos, as complacências de Jesus Cristo. Os lábios que beberam uma vez deste copo fatal ficam alterados e trêmulos. Os corações queimados uma vez por esse delírio acham secas e insípidas as fontes reais do amor. De fato, o que é um homem para a mulher que sonhou um Deus? O que é a mulher para um homem cujo coração palpitou pela beleza eterna? Ah, pobres insensatos, nada mais é para vós, e todavia é tudo. Pois é a realidade,
a razão, a vida. Os vossos sonhos são apenas sonhos. Os vossos fantasmas são apenas fantasmas. Deus, a lei viva, Deus, a sabedoria suprema, não é cúmplice das vossas loucuras, nem o objeto possível das vossas paixões desesperadas. Um pelo caído da barba de um homem, um só cabelo perdido por uma mulher real e viva, são coisas melhores e mais positivas que as vossas devoradoras quimeras. Amai-vos uns aos outros e adorai a Deus. A verdadeira adoração de Deus não é o aniquilamento do homem na cegueira e no delírio. É, pelo contrário, a sua exaltação tranquila na luz da razão. O verdadeiro amor de Deus não é o pesadelo de Santo Antônio. É, pelo contrário, a paz profunda, esta tranquilidade que resulta da ordem perfeita. Tudo que o homem julga sobrenatural na sua própria vida é contra a natureza. E tudo o que é contra a natureza ofende a Deus. Eis o que um verdadeiro sábio deve saber muito bem. Nada é sobrenatural, nem mesmo Deus, porque a natureza o demonstra. A natureza é sua lei, seu pensamento. A natureza é Ele mesmo, e se pudesse dar desmentidos à natureza, poderia atentar contra a sua própria existência. O milagre, considerado divino, se saísse da ordem eterna, seria o suicídio de Deus. Um homem pode naturalmente curar os outros, porque Jesus Cristo, os santos e os magnetizadores o fizeram e o fazem ainda todos os dias. Um homem pode elevar-se da terra, andar sobre a água, etc. Pode tudo o que Jesus pôde, e é Ele quem o diz. Aqueles que crerem farão coisas que faço e coisas maiores ainda. Jesus ressuscitou mortos, porém jamais evocou almas. Ressuscitar um homem é curar a letargia que ordinariamente precede a morte. Evocá-lo depois da morte é imprimir à vida um movimento retrógrado. É violentar a natureza. E Jesus não podia. O milagre divino é a natureza que obedece à razão. O milagre infernal é a natureza que parece desordenar-se para obedecer à loucura. O verdadeiro milagre da vida humana é o bom senso. É a razão paciente e tranquila. É a sabedoria que pode crer sem perigo, porque sabe duvidar sem amargura e sem cólera. É a boa vontade perseverante que procura, estuda e espera. É Rabelais que celebra o vinho, bebe a miúdo água, cumpre os deveres de um bom cura e escreve seu Pantagruel. Um dia que João de La Fontaine tinha posto suas meias do avesso,
Perguntou seriamente se Santo Agostinho tinha tanto espírito como Rabelais. Voltai às vossas meias, Bom La Fontaine, e guardai-vos para o futuro de fazer semelhantes perguntas. Talvez o Sr. Fontenelle seja bastante ousado para responder-vos. Tudo que tomamos por Deus não é Deus. E tudo que tomamos pelo diabo não é o diabo. O que é divino escapa à apreciação do homem e, sobretudo, do homem vulgar. O belo é sempre simples. A verdade parece coisa ordinária. E o justo passa desapercebido porque não molesta ninguém. A ordem nunca é notada. É a desordem que atrai a atenção porque é embaraçosa e gritadora. As crianças são, na maioria, insensíveis à harmonia. Preferem o tumulto e o ruído. É assim que, na vida, muitas pessoas procuram o drama e o romance. Desprezam o belo sol e sonham com os esplendores do raio e imaginam a virtude somente com a cicuta. Se tivessem sido verdadeiros sábios, Sócrates não teria morrido e Catão teria vivido livre. Porém, tê-los ia conhecido o mundo? Se tivessem sido verdadeiros sábios? São Martin não o cria. Ele dava o nome de filósofos desconhecidos aos iniciados à verdadeira sabedoria. Calar-se é uma das grandes leis do ocultismo. Ora, calar-se é ocultar-se. Deus é a onipotência que se oculta. E Satã é a impotência vaidosa que sempre procura mostrar-se.